Imagino que você já tenha ouvido falar no acidente nuclear de Chernobyl. Foi pior do que você imagina. Eu sou André Lourenço e vou te contar a real história do pior acidente nuclear já ocorrido. Foi assustador. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos a essa história. Antes de falarmos diretamente do acidente nuclear, vamos compreender um pouco da sua história, voltando ao início do programa nuclear da União Soviética. Antes de Chernobyl, no ano de 1951 foi construída a usina Obninsk, a primeira usina nuclear do mundo ligada à rede elétrica. E isso mostrava ao mundo todo o avanço tecnológico da União Soviética numa promessa de energia eficiente. Essa competição por demonstrar desenvolvimento tecnológico também era um dos efeitos da Guerra Fria. Isso se alastrou até a corrida espacial que levou o homem à Lua. Obninsk foi a primeira de várias usinas construídas ao longo de décadas. Sua construção iniciou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, o que trazia um significado muito denso ao processo, já que nuclear lembrava as bombas nucleares usadas durante a guerra. E para piorar, o mundo vivia a Guerra Fria, com um enorme medo de deflagração de um conflito nuclear entre União Soviética e Estados Unidos. Mas a energia nuclear poderia ser muito mais do que uma arma. Ela era a promessa de uma fonte de energia muito promissora. Algo muito importante para a então União Soviética devido ao seu extenso território. Com um tamanho tão grande, a produção energética não estava sendo satisfatória. E também com essa intenção iniciou-se o programa nuclear para suprir toda essa necessidade. Ao seu lado surgiu uma cidade para os trabalhadores da usina. Elas eram cidades completas, com infraestrutura social, escolas, comércio. Tudo o que fosse preciso. E como as usinas não eram consideradas como perigosas, as cidades ficavam bem perto. Isso era importante para mudar a imagem da energia nuclear depois da guerra. Eles até fizeram uma propaganda chamada o Átomo Pacífico. A usina Vladimir Ilyich Lenin ficou popularmente conhecida como Chernobyl. Sua construção se iniciou no ano de 1970. Era a nona usina construída na União Soviética que implementava seu programa de energia nuclear. A cidade nuclear próxima a Chernobyl era Pripyat, a nona cidade a ser construída com essa finalidade. Mas ela era a primeira da Ucrânia. Pripyat foi construída a cerca de 100 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia. O local foi escolhido por ser à margem de um rio, por facilidade de água e ter acesso a uma estrada e uma rodovia. Isso facilitaria muito o acesso à matéria-prima para o funcionamento da usina. Pripyat foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1970 e ficava a apenas 3 quilômetros da usina. Sua finalidade principal era abrigar os trabalhadores da usina e seus familiares. Mas era uma cidade moderna, bem pensada. Tinha ótima infraestrutura e paisagem. Afinal, ela deveria abrigar 50 mil trabalhadores e suas famílias, e suprir todas as suas necessidades básicas. Mas foi muito difícil levar 50 mil trabalhadores para um lugar tão longe. Para solucionar esse problema, a maioria veio direto da universidade para a usina. Isso fez a cidade ter uma média populacional muito jovem, de apenas 26 anos. O que a tornou a cidade mais jovem de toda a União Soviética. Uma média de 1.000 bebês nasciam todos os anos na cidade. Ela era uma cidade muito bem preparada. Possuía jardim de infância e escolas de nível fundamental e médio para atender cerca de 10 mil alunos. Um hospital com capacidade para 410 pacientes. Um cinema, 35 parques, estádio de esportes, academias. Era realmente bem completa. Na época do acidente, a cidade estava com uma população de 49.300 pessoas. Para entendermos o acidente, precisamos antes saber o que é um reator RBMK.
A União Soviética estava investindo muito nos reatores RBMK porque eles eram baratos, o que permitia sua produção em série. Para um projeto em expansão, isso era ótimo. Mas sua escolha aconteceu por mais um motivo. Eles serviam não só para a geração de energia elétrica, mas também para a produção de um subproduto, o plutônio. A finalidade desse plutônio era militar, até mesmo para a fabricação de armas nucleares. E por estarem no meio da Guerra Fria, esses reatores foram os escolhidos. Mas isso não trazia alguns problemas que pioram o acidente, porque além de muito grave, ele poderia ter sido evitado. Vamos comparar as usinas nucleares com máquinas a vapor. Elas funcionam da seguinte forma. Existe um núcleo com combustível nuclear. Em Chernobyl era urânio. E ele é o mais usado em casos assim. Para a produção de energia, se coloca um cano de água perto do combustível. O urânio decai e, com isso, aquece a água que gera vapor. Esse vapor sobe por um cano até uma turbina e faz ela girar. Com esse giro surge a energia elétrica. Isso me traz um questionamento muito contundente que vou deixar para o final do vídeo. Vamos continuar. O vapor é canalizado, resfriado e volta a ser água e reinicia todo o processo. A diferença básica de uma usina nuclear para uma de carvão é que, ao invés de queimar o carvão, o aquecimento é feito pelo decaimento dos átomos de urânio. Mas as usinas nucleares são mais complexas que as termoelétricas. Elas usam um moderador e hastes de controle. A função é que o urânio não decaia de uma vez só, ou que acabe não decaindo. Aí a água não esquenta. Para regular isso é usado um moderador. Em Chernobyl era grafite. Os nêutrons liberados no decaimento radioativo do urânio são muito rápidos. O moderador é usado para desacelerar esses nêutrons e permitir que eles sejam absorvidos por outros átomos de urânio, o que garante a continuidade da reação em cadeia. Essa é a principal diferença entre a usina e a bomba nuclear. Na bomba, a intenção é que todo o urânio decaia o mais rápido possível. Nesse caso, é necessário um combustível. Mas na usina, o decaimento deve ser mais lento e contínuo. O problema de um reator nuclear é que, se a reação for mais rápida do que deveria, não há como interromper o decaimento de um átomo de urânio. Ele vai fazer isso e pronto. Então, se usam hastes de controle que podem absorver os nêutrons para controlar qualquer reação em cadeia. Um reator é uma máquina bem complexa. Tudo deve ficar equilibrado para não perder o controle do decaimento. Caso isso aconteça, as coisas podem virar um problema. Para que a usina seja muito eficiente e segura, os protocolos de segurança devem ser impecáveis. E aqui está o problema. Não é bem assim com os reatores RBMK. Eles usavam água para resfriar o núcleo e grafite como moderador. Mas a água já era um absorvedor e moderador. O grafite gerava algo muito perigoso chamado coeficiente de vazio positivo. Vamos entender o que é isso. Se o reator usa água, ele tem vapor, já que o aquecimento do líquido gera esse vapor. A razão entre líquido e vapor é a fração de vazio, que pode ser positiva ou negativa. Usar a água para resfriar o núcleo e moderar os nêutrons é muito comum em reatores nucleares. A água modera e absorve os nêutrons e gera um coeficiente de vazio negativo. Isso é muito seguro porque, se você tirar a água, o reator simplesmente para. Ela modera, mas também faz a reação acontecer. Se parar, a moderação também interrompe a reação e nada acontece. Mas em Chernobyl usavam também o grafite, e aí estava o perigo. Se a água fosse retirada do reator, ela pararia de absorver os nêutrons. Mas a moderação se manteria através do grafite, e a reação continuaria. Isso leva a concluir que um RBMK vai em algum momento gerar um acidente nuclear. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos remontar agora o acidente. No dia 25 de abril, 1h da madrugada, estava tudo normal no reator número 4. Ele seria desligado para manutenção e passaria por um teste de qualidade
para verificar seu funcionamento em caso de emergência. Parece um procedimento simples, mas existia um problema escondido. O reator precisava de 28 mil litros de água para resfriar. A água era bombeada por uma bomba elétrica. Estaria tudo certo se a bomba não fosse alimentada pela energia gerada pelo próprio reator. Mas eles pensaram na possibilidade dele desligar e colocaram 3 geradores de diesel à disposição. Com um detalhe, eles levavam uns 70 segundos até conseguirem alimentar as bombas de água. Mas deixar o reator 1 minuto sem água era algo completamente fora de questão. Para solucionar esse problema, eles usariam a turbina, que ainda estaria girando por causa do vapor, para fornecer uns 45 segundos de energia para as bombas de água. O detalhe é que eles nunca testaram esse recurso. Era necessário testar. Começaram prudentes, diminuindo lentamente o funcionamento do reator. Às 13 horas e 5 minutos, o reator estava operando com 50% da sua capacidade. Já eram 12 horas e 5 minutos desde o início do processo. E às 14 horas seria feita uma redução para 30%. Contudo, os controladores de energia pediram para o teste ser interrompido. Eles alegaram que existiria uma alta demanda energética. E por mais 9 horas ele funcionou com 50%. E só então, às 23 horas e 4 minutos, eles permitiram que o teste continuasse. Isso já levou a um problema bem sério. O teste seria feito com a equipe diurna, já preparada para ele. Mas às 23 horas já estava na usina a equipe noturna, sem preparo suficiente para o trabalho. Meia-noite a equipe já tinha assumido o teste. O chefe do turno era Alexander Akimov. Com ele estavam Leonid Toptunov e Anatoly Dyatlov, o engenheiro-chefe. Meia-noite e 5, o reator chegou aos 700 megawatts necessários para o teste. Dentro do reator, o xenônio 135, que era um dos seus subprodutos, estava se acumulando e causando um envenenamento do reator. Ele faz com que a potência continue diminuindo, mesmo que os operadores não façam alterações. Meia-noite e 28 minutos, Alexander começou uma discussão com o engenheiro-chefe. Ele dizia que a potência não poderia ser menor que 700 megawatts, como estava no manual. Mas o engenheiro disse que 200 ainda seriam seguros. Como engenheiro, ele tomava a decisão final. E o teste continuou acontecendo. O xenônio estava fazendo a potência não parar de cair. Ela estava a ponto de desativar o reator. Até que ele chegou a 5% do mínimo necessário para o teste. Com isso, os controladores decidiram tirar as hastes e fazer a potência aumentar. Mas o reator ficava cada vez mais instável. Mesmo com o aumento da potência para os 200 megawatts, o envenenamento só aumentava. 1h21 da manhã, as tampas das hastes de controle, que pesavam 350 quilos, estavam pulando sobre as hastes do reator. Praticamente todas as hastes tinham sido removidas. Então o teste começou. Era 1h23 e 4 segundos. As bombas estavam com pouca energia. Isso fazia com que menos água entrasse para resfriar o núcleo. Começaram a surgir bolhas de vapor nessa água. Mas o vapor não absorve nêutrons. Quem faria isso na falta da água seriam as hastes. Mas elas não estavam mais lá. Já os moderadores de grafite, sim. E isso fazia a reação acontecer ainda mais rápido. Isso fez com que a potência fosse aumentando de forma descontrolada e gerou um aquecimento constante no reator. Alexander apertou um botão de emergência, o AZ5. Sua função era desligar o reator. Isso foi feito a 1h23 e 40 segundos. Seria preciso colocar as hastes de controle para desativar o reator. Mas elas travaram bem no início. Com isso, o reator chegou a uma potência 120 vezes maior que o normal. O vapor aumentava cada vez mais. Então, 1h23 e 44 segundos, ocorreu uma explosão que arremessou para cima a tampa do reator. Ela pesava 1.000 toneladas. Isso deixou o núcleo exposto. O oxigênio que entrava no reator reagia com grafite e pegava fogo.
O ar reagia com a água e o metal dos tubos e gerava hidrogênio. Logo em seguida, aconteceu uma segunda explosão que quebrou completamente o teto do reator número 4. Ela jogou muitos pedaços radioativos de grafite do núcleo, tanto no teto como ao redor de todo o reator. A radiação ficou fora de controle. As partículas radioativas eram emitidas o tempo todo, e como o núcleo estava exposto, elas iam diretamente para a atmosfera. Em apenas 2 minutos, os bombeiros foram chamados. E aqui começa outro grande problema do acidente. Os bombeiros foram os primeiros a chegar no local. Um deles foi Vasily Ignatenko. Mas eles não sabiam o tipo de acidente que tinha acontecido lá. Foram para lutar contra o fogo e faziam isso sem nenhuma proteção especial contra a radiação. Eles deslocavam blocos radioativos de grafite espalhados pelo chão. Por volta das 6h35 da manhã, o incêndio estava praticamente controlado. Menos no reator 4, e não seria possível apagar. Ele queimaria por vários dias. A esta altura, cerca de 186 bombeiros estavam no local. Eles começaram a ter sintomas de síndrome aguda da radiação e foram levados ainda pela manhã ao hospital. A cidade foi construída para servir a usina, mas o hospital não tinha como atender a todas aquelas pessoas de uma vez só. Até mesmo as roupas dos bombeiros emitiam muita radiação, porque já estavam contaminadas. A contaminação é algo tão intenso que essas roupas foram jogadas no subsolo do hospital e ainda hoje elas continuam radioativas. À noite, os bombeiros foram levados para um hospital em Moscou, especializado em radiologia. A radiação não avisa que chegou. Ela não tem gosto, cheiro, cor, barulho, nada. É um mal invisível. Os bombeiros sentiam náuseas, vômitos e confusão mental. O tempo que leva para esses sintomas aparecerem depende da quantidade de radiação que a pessoa foi exposta. Pode demorar de horas até dias, mas com os bombeiros que apagaram o fogo em Chernobyl, aconteceu em alguns minutos. Vamos entender um pouco o mal provocado pela radiação ionizante. Ela tira elétrons dos átomos e isso causa alteração no DNA das células. Mudando a célula, com isso, seu funcionamento fica prejudicado. A produção de proteínas para o seu funcionamento é interrompida e as células do corpo começam a morrer. A esposa do bombeiro Vasily disse que ao chegar ao hospital, eles pareciam estar melhores. Mas isso é um engano. Trata-se de uma fase da síndrome de radiação, a fase latente. Nessa fase há uma melhora aparente, mas as células da medula óssea estão morrendo e param de produzir as células do sangue. Isso inclui os glóbulos brancos, o que leva o organismo a ficar praticamente sem um sistema imunológico. Isso também leva à fase seguinte da síndrome aguda da radiação. Primeiramente, os sintomas anteriores voltam. Logo em seguida, os últimos glóbulos brancos começam a morrer. E o sangue fica sem plaquetas para ajudar na coagulação, o que leva o corpo a ter várias hemorragias. Depois, o sistema digestivo para. O corpo vai perdendo as células uma a uma. Ele não consegue reparar o dano feito pela radiação. Essa exposição à radiação não tem como ser revertida. E em menos de 2 semanas o paciente morre. Depois que o fogo foi apagado, continuou saindo uma coluna de fumaça do reator. Ela era altamente radioativa e estava contaminando Pripyat e as cidades próximas. Os medidores apontavam 3,6 Roentgens por hora. Mas isso não era a realidade. O fato é que os medidores marcavam no máximo esse valor, ignoravam qualquer valor acima. O valor real era em torno de 30.000 Roentgens por hora. Isso gerou mais um problema. O chefe da usina sabia da limitação dos medidores. Mesmo assim, disse a Moscou que o acidente tinha sido pequeno e já estava controlado. Mas isso não correspondia à verdade, pois o acidente estava completamente fora de controle.
A radiação não ficou apenas no local do acidente, ela foi se espalhando. No dia 29 de abril, foram detectados altos níveis de radiação na Alemanha, Polônia, Áustria e Romênia. No dia seguinte, a radiação já tinha chegado à Suíça e Itália. E nos dias 1 e 2 de maio, a radiação foi detectada na França, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Grécia e até no Japão. No dia 5 de maio, ela já havia chegado à Índia e no dia 6, aos Estados Unidos e Canadá. Chernobyl estava contaminando o mundo. Nikolai Karpan era um dos responsáveis pela contenção do acidente. Suas anotações apontam que na manhã do dia 26, as autoridades já tinham ciência da radiação na cidade. Poderia ter sido feita uma evacuação em massa, mas isso não aconteceu. Eles escolheram tratar o acidente como um segredo de Estado. Muitas tropas chegaram à cidade, ela foi cercada. Era preciso autorização para sair ou entrar. Eles ficaram sem saber o que estava acontecendo por 36 horas. Apenas na tarde do dia 27 é que a evacuação começou. Foram utilizados mais de 1.000 ônibus para retirar as quase 45.000 pessoas que estavam na cidade. Informaram a eles que seria uma evacuação de 3 dias, mas nenhuma daquelas pessoas voltaria para casa. E o reator? Bom, ele estava exposto e contaminando a atmosfera. Não dá para apagar com água, pois átomos de urânio não param de fissionar. Era preciso então colocar alguma coisa para absorver os nêutrons. A primeira ação para a contenção começou no dia 27, às 10 da manhã. Helicópteros jogavam uma mistura de areia e boro sobre o reator. Os pilotos não podiam chegar perto. Até fizeram uma proteção de chumbo improvisada nos helicópteros. Mas ainda assim era muito difícil acertar o reator. Durante 5 dias, eles jogaram 5.000 toneladas no núcleo do reator. Mas só uma pequena parte acertou o alvo e o aquecimento continuava. Com altíssimo calor, o urânio, o concreto, a areia e qualquer coisa por perto eram transformados em córium. Ele é um tipo de lava criado a partir do derretimento dessas substâncias. O medo era que o córium chegasse ao reservatório de água embaixo da usina, causando mais uma explosão. E isso tornaria a radiação muito mais alta. Nesse momento, Chernobyl produziu 3 grandes heróis. Foram trabalhadores que se voluntariaram para entrar na usina, mergulhar no tanque de água contaminada e abrir manualmente as válvulas. Isso tiraria a água do reservatório. Eles sabiam que não iriam voltar. E conseguiram tirar a água e evitar uma possível explosão. E o que mais é incrível, eles sobreviveram. O problema agora era o núcleo exposto, que continuava contaminando tudo à sua volta. O plano foi construir um sarcófago e fechar o reator. Mas para isso ser feito, era preciso limpar próximo a ele, tornar o local mais seguro para os trabalhadores. O local tinha umas 100 toneladas de detritos radioativos. Era preciso limpar tudo isso. Eles até tentaram usar uma versão do robô do programa espacial. Outros robôs também foram utilizados, inclusive um especial alemão. Mas não estava funcionando, porque a radiação os fazia parar. Eles ficavam presos nos destroços. A radiação acabava com seus circuitos. E isso levou a uma decisão: usar os seres humanos para fazer o trabalho que os robôs não fariam. Os liquidadores foram as pessoas que iam para o local fazer a limpeza. Foi uma situação assustadora. Eles usavam roupas especiais e uma pá como ferramenta. Mas essas pessoas só podiam ficar entre 40 e 60 segundos no teto do reator. Eles eram pagos por esse pequeno período de tempo e enviados para casa. Imagine a quantidade de pessoas necessárias para limpar 100 toneladas, sendo que trabalhavam apenas 1 minuto. Foram cerca de 5.000 pessoas. 90% de toda a sujeira foi retirada por humanos. Cada um desses trabalhadores recebeu nesses segundos 5 vezes a dose de radiação que uma pessoa recebe durante um ano inteiro. Com a limpeza realizada, teve início a construção do sarcófago. Era um impressionante trabalho de engenharia. Ao mesmo tempo, nas áreas afetadas, alguns helicópteros dispersavam uma solução que tinha a função de fixar as partículas radioativas no solo.
Depois ele seria cavado e levado para outra região, o que descontaminaria a região. Tudo precisava ser descontaminado, prédios, ruas. Nada estava livre da radiação. Muitas casas foram destruídas por ser difícil a descontaminação. Ao longo dos meses, mais de 600 mil pessoas trabalharam nessa descontaminação. Os veículos usados, carros, helicópteros, tratores. Tudo ficou na cidade, ou enterrado, ou em um pátio abandonado. Nunca poderão sair de lá. A União Soviética divulgou 30 mortes decorrentes do acidente. Mas sabemos que isso só engloba as mortes de bombeiros e trabalhadores que foram decorrências diretas. A longo prazo, muita gente foi contaminada. Há estimativas que dizem que foram 4 mil. Há outras que elevam esse número para 93 mil pessoas atingidas. A Bielorrússia é um país muito pequeno, e a radiação do acidente os fez perder 485 vilas e assentamentos. 1 em cada 5 dos seus habitantes vive em terras contaminadas. Uma área muito grande foi interditada e ainda continua assim. É a zona de exclusão de Chernobyl. São cerca de 2.500 quilômetros quadrados. Pripyat se tornou uma cidade fantasma. Não há nada ou ninguém lá. Ela é a marca deixada quando uma usina nuclear não é feita seguindo à risca todos os parâmetros de segurança. Essas usinas são muito complicadas e nada pode sair errado ou muitas vidas vão ser colocadas em risco. Hoje, o mundo tem uma cidade fantasma, povoada apenas pela radiação, porque o que deveria ser feito não foi feito. Já é possível ir a Chernobyl. Existem empresas que fazem excursões para a cidade. Algumas áreas já permitem visitação. É tudo controlado e há uma medição constante de radiação. Mas a área de exclusão ainda se mantém e ninguém pode habitar o local. É um marco histórico da humanidade. Um grande erro que gerou um grande acidente. Uma busca por sustentabilidade energética ou uma corrida por demonstrar poderio tecnológico. O que sabemos é que deu errado. E agora vamos ao questionamento contundente que eu citei ao explicar como funciona a usina nuclear. Será que a energia nuclear hoje tem toda a segurança que precisa? Será que estamos fazendo o que precisa ser feito? Se pensarmos bem, toda a estrutura de uma usina termoelétrica ou nuclear existe para girar uma turbina. Mas o vento pode fazer isso sem colocar a vida das pessoas ou a saúde do planeta em risco. Por que ainda não mudamos para uma energia totalmente limpa? Não nos falta conhecimento e tecnologia para fazer essa migração, mas nos falta atitude, desejo de tornar a vida cada vez mais saudável para todos. Ou talvez seja porque a energia eólica não serve para fabricar bombas. Imagino que compreender a migração para fontes de energia limpa seja tão simples como é para uma criança girar um catavento. E por qual motivo ainda não o fizemos? Que valores são esses que ainda movem a humanidade em uma direção perigosa? Nós podemos mudar o comportamento para uma direção muito melhor e mais saudável, mas ainda não fizemos, e se continuarmos olhando para o mundo da mesma forma, talvez nunca o façamos. Faça um catavento, leve-o com você para sair. E ao fazer isso, lembre-se que para a energia ser limpa e a vida ser plenamente saudável, seus pensamentos têm que se tornar limpos e seus hábitos totalmente saudáveis. Pode parecer que não fará a menor diferença, mas a consciência de um pode se tornar a de outro. E um dia seremos muitos e nos permitiremos fazer o que já é possível agora. Por favor, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Curta e se inscreva no canal. Temos muito a conversar aqui. Temos muitos vídeos que trazem uma discussão importante. Muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos em breve.